Oi, gente. Tinha colocado virado pra lá, mas agora já tá virado pra cá. E aí, tudo bem? Esperando, esperando a doutora Ana Paula Pena entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Espero que vocês estejam bem. A gente vai falar sobre um tema super importante. Na verdade, eu vou ter a chance de aprender um pouco mais com a doutora Ana Paula, que é maravilhosa, que é neurologista. E o assunto de hoje, como eu coloquei aqui, é depressão. A gente está no mês de setembro, e setembro é o mês amarelo. A gente faz a campanha de prevenção ao suicídio e a gente sabe que muitas vezes o suicídio ele vem em decorrência de uma depressão não tratada, né? A doutora Ana Paula já está aqui e eu já vou dividir com ela essa live. Então, lá. Hoje, especialmente, eu vou confessar para vocês que eu tô assim cansada, com soninho. Olha lá ela, maravilhosa. Como vai, doutora? Tudo bem? Oi, querida, tudo bem e você? Tudo ótimo, tudo bem também comigo. Tava falando agora que eu tô cansadinha hoje, eu dormi mal essa noite, dormi tarde, eu sou daquele ritmo certinho, eu sempre falo, né, que eu durmo sempre no máximo 10 e aí eu acordo às 7, durmo bastante. E é interessante que quando a gente muda o ritmo, bagunça tudo. Eu fui dormir um pouco mais tarde, aí já dormi mal, tomei um vinhozinho. Foi O vinho aniversário é da impressionante, a gente Carolina, fala assim, ah, né? mas o foi aniversário da minha mais nova, né? E aí, eu, ao contrário de muita gente que toma um vinho e dorme, eu só durmo no comecinho do sono e depois eu desperto e é dificílimo pegar no sono, sempre é assim. Mas estou aqui, feliz da vida, pelo privilégio de poder falar contigo sobre esse assunto que é tão importante, né? Falar sobre depressão e tentar ajudar aí a turma. Antes da gente começar no tema, eu só vou pedir para quem já está na live, não tem muita gente ainda, eu sei que a turma vai sendo avisada no decorrer da live, mas para quem já estiver aqui, clicar nessa pipa, nessa asa delta, porque o Instagram está fazendo uma entrega cada vez menor, sabe, gente? Vocês que me acompanham, porque vocês curtem, porque vocês estão sempre juntos, mas, por exemplo, eu tenho 85 mil seguidores, eu tô com 23 pessoas nessa live agora. Vamos chamar a turma para vir participar. Então, clica aí nessa asa delta e manda para os seus amigos para eles virem para cá para participar dessa live também. Tá certo, doutora? Tá Maravilhosa. certo. Eu também estou aqui mandando para toda a minha turminha, para todo mundo seguir a gente aqui. Cláudia, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui. Eu estava muito ansiosa e fiquei muito feliz com o teu convite para a gente falar de um assunto tão importante, tão sério. Eu já tive a oportunidade de te falar que eu sou sua fã, admiro demais o seu trabalho já de muito tempo, e eu acho você uma jornalista extremamente competente, uma apresentadora incrível, e sou sua fã, então estou muito feliz. Se eu gaguejar um pouquinho é nervoso, tá, pessoal? Imagina, E você é tão sábia. Eu fico muito encantada quando eu me deparo com médicos como você. Conheço outros médicos que trabalham com excelência e eu acho isso muito lindo, porque ser médico não é uma brincadeira, né? É uma doação e eu sei o quanto vocês se dedicam, não só no trabalho, mas assim, é um estudo infinito, porque eu tenho visto, inclusive ao longo desses anos no Vida Melhor, que a medicina não para de evoluir, né? Então, o que era uma verdade ontem, hoje já é outra coisa, quer dizer, você tem que estudar com muita frequência e muito, não é verdade? exato, Cláudia, você tem toda a razão. Realmente a medicina ela é a gente cai na coisa comum, né, de falar que é um sacerdócio, mas realmente a gente tem que ter uma entrega muito grande, a gente tem que estar sempre estudando. Qualquer tema, qualquer paciente que entra no nosso consultório, ele merece toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado. E eu fico muito feliz também, sabe, Cláudia, com esses momentos em que a gente para fazer uma live, para compartilhar de repente quando a gente vai no teu programa, né, que consegue atingir tantas pessoas, é uma coisa tão democrática, né? Porque infelizmente, Cláudia, no nosso país, eu sou formada, você sabe, em saúde pública, fui secretária de saúde aqui no ABC, em Santo André, em 2017, e a gente sabe que infelizmente no nosso país, Cláudia, é uma porcentagem muito baixa das pessoas que têm acesso a bons médicos, a bons serviços de saúde, né? E quando a gente tem acesso à informação de qualidade, puxa, faz diferença na vida das pessoas, né? As pessoas podem tirar dúvidas. Então,
Então, por exemplo, o seu programa que traz especialistas tão incríveis, né? Meu colega neurologista Leandro Teles está sempre lá também, enfim, e outros tantos especialistas que você traz, é muito legal, porque as pessoas estão em casa, a gente faz live o tempo todo falando e levando informação de qualidade para as pessoas, como hoje. É Está isso me mesmo. ouvindo? E olha, depressão, eu falo que é um tema que eu gosto muito de tratar, porque assim, é impressionante o quanto é necessário, o quanto a incidência é grande e as pessoas continuam com muito preconceito, né? É incrível que quem já teve depressão ou quem está atravessando uma depressão tem vergonha de falar. Quem ouve que alguém está tomando um remédio para tratar a depressão fica com muitas ressalvas. Então, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, porque as pessoas precisam desses recursos e precisam de ajuda. Então, vamos tentar primeiro começar, para entrar já no tema, a entender o que é depressão. Existe uma Tá. diferença grande entre tristeza e depressão, né? Exatamente. Então, tristeza é um sentimento normal, todo mundo sente, e a gente tem que saber conviver com a tristeza e evitar aí essa coisa de todo mundo tem que estar feliz o tempo todo, essa entrega de felicidade instantânea em redes sociais é muito perigoso, né? Eu venho falando também disso. A depressão, pessoal, então, ela é um conjunto de sintomas que causam muito sofrimento na pessoa, né? É como se a vida falta de ânimo, falta de vontade para fazer as coisas, distúrbios do sono, a pessoa geralmente tem insônia ou uma coisa de dormir demais, né? Pode ter dores de cabeça que é minha área, né? Dores como quem sofre de fibromialgia, dores no corpo e tal. E para a gente ter ideia, Cláudia, da importância do que a gente está falando, nós temos uma incidência de 15% de depressão no nosso país. Então, 15% de todos os brasileiros vão experimentar depressão alguma vez na vida. 20% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de depressão na vida e 12% dos homens. Então, são números muito expressivos, né? Na América Latina, Cláudia, o Brasil é o país em primeiro lugar em depressão pela Organização Mundial de Saúde. E já que estamos no Setembro Amarelo, Cláudia, falando aí da prevenção do suicídio, a depressão é a doença que mais leva a pessoa a pensar em tirar a própria vida, infelizmente, né? E a gente tem um número também assim que eu acho absurdo, que mais ou menos metade dos casos de depressão e de transtornos mentais não são diagnosticados, né? E sem diagnóstico, as pessoas não conseguem se tratar. Então, olha o risco que a gente está correndo, né? Você também tem levantado essa questão no teu Instagram, eu tenho acompanhado. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo todo, né? Esse número ele é assustador, né, Cláudia? Esse número ele é realmente assim da gente fazer uma reflexão, porque imagina a pessoa querer tirar a própria vida e infelizmente, muita gente que está aqui assistindo a nossa live ou que vai assistir a nossa live, se de repente ela ficar gravada, ou vai ler alguma coisa a respeito do Setembro Amarelo, as pessoas vão falar, puxa, parar para pensar nisso, a gente precisa falar. Antigamente existia um estigma, né? Não falar de depressão para não dar ideia, né? Não vamos dar ideia para as pessoas. E isso caiu por terra. A Organização Mundial de Saúde, assim como o Conselho Federal de Medicina, a Associação Brasileira de Psiquiatria, trabalhando o Setembro Amarelo aí desde 2014, vem trazendo essa questão de que não, é importante falar, cada vez mais a gente tem que falar. Quando a gente fala, a gente alivia o sofrimento, alivia a angústia de quem está passando por esse problema. Uhum. É isso mesmo. E não só falar, mas eu acho que assim, quando a gente fala e fala dessa forma com seriedade, explica o que é, a gente desmistifica, né? Porque o que acontece? Quando tinha essa ideia antiga de não vamos falar disso para não dar ideia, fica naquele velho conceito de que depressão é uma escolha, de que depressão é uma frescura, de que depressão é doença de rico, como eu já ouvi várias pessoas falando, esse pobre tem depressão. Tem.
não tem classe social, não tem idade, não é escolha. É uma doença que pode pegar a qualquer pessoa, não é verdade? Independente dela estar Infelizmente. alegre ou triste. Infelizmente, e esse é um mito, a gente vai falar dos mitos, assim, é um mito tão absurdo, né? Porque é doença de rico? Não, é uma doença que acomete pessoas em todas as classes sociais. E pior, Cláudia, os pobres, os menos favorecidos, eles têm muita depressão e têm menos acesso aos serviços de saúde. Têm menos acesso a bons psicólogos, a bons psiquiatras, às vezes pouco acesso à medicação. A gente sabe que não são todos os antidepressivos, os ansiolíticos que estão disponíveis na rede pública, né? Então, a pessoa menos favorecida, que tem dificuldade de arrumar emprego, a gente sabe que estar numa condição social menor, com dificuldade financeira, aumenta o risco de depressão e de suicídio. Então, isso é uma tremenda bobagem que as pessoas falam, né? Você quer ver uma outra bobagem falando de depressão e suicídio? As pessoas falavam assim, né? Quem está tentando se matar ou quem está falando que quer morrer, isso é conversa, isso é para chamar atenção, isso não vai dar em nada, né? Tremendo absurdo. As pessoas que, infelizmente, cometeram suicídio, Cláudia, elas têm um histórico de que mais ou menos 50% já tinham tentado uma vez antes, tá? E quem fala em tirar a própria vida, existem estudos epidemiológicos sobre isso, a pessoa que fala que quer se matar, que não vê mais graça em viver, ela tem 5 a 6 vezes maior risco de cometer suicídio. A Letícia linda acabou de entrar aqui, realmente fez uma consulta comigo essa semana e me conheceu, Cláudia, no seu programa a última vez que eu fui. Lê, beijo, querida. E falou para mim que é uma super fã sua Que que não coisa perde um programa. maravilhosa. Ela é lá de Presidente Prudente. Obrigada, Letícia. Fico muito feliz mesmo e fico muito feliz que você esteja em boas mãos. Você sabe que nesse meio tempo que você estava falando com a gente, entraram várias pessoas falando assim, eu tenho depressão, eu tenho depressão. E aí eu queria que você respondesse também uma coisa. Depressão é uma doença crônica? A pessoa tem depressão ou ela está com depressão? Então é assim, Cláudia, se a pessoa tiver um episódio, né, um único episódio de depressão, ela tem uma chance alta, cerca de 80% de se curar, né? Desde que ela faça aí tudo aquilo que a gente orienta, porque o tratamento da depressão ele é multidisciplinar, são vários pilares, tá? Ou seja, não adianta achar que vai tomar um remedinho mágico e vai ficar ótimo, não tem isso, e eu falo isso para as pessoas que me procuram. O tratamento da depressão dá trabalho, então a pessoa tem que querer se tratar, porque ela precisa fazer uma psicoterapia com toda certeza, e quem não tem acesso a psicólogos particulares, a gente tem planos de saúde, a gente tem CAPs, que são os serviços de centros de apoio psicossocial do SUS, os CAPs, olha, eu vou te falar que uma das poucas coisas que funcionam no SUS são as redes de atenção à saúde mental, sabe? Eu participei ativamente da construção de residências terapêuticas, da organização dos CAPs, quando eu fui secretária de saúde aqui de Santo André, e eu posso falar, conheço muitos CAPs aí ao redor do estado de São Paulo, e realmente é uma coisa que funciona. Então, não tem desculpa para a pessoa não se tratar, tá? A pessoa, ela tem que ser diagnosticada, claro, mas no momento que ela for diagnosticada, ela tem que ter esse empenho de buscar o apoio do psicólogo, da psicoterapia. Além disso, Cláudia, tratamentos de suporte, por exemplo, a atividade física, né, que você fala tanto, que você pratica, eu também sou uma grande defensora, atividade física é fundamental, né? A atividade física eleva nossos níveis de neurotransmissores e vai nos fazer combater essa doença. Além disso, meditação, ter bons hábitos de vida, alimentação mais saudável, ter boas relações familiares, né? Evitar aí muitos conflitos, evitar aquele pensamento negativo, evitar aquela coisa de ficar se lamuriando, ficar falando só naquilo que não tem ou daquilo que já passou.
Então, são atitudes que a pessoa precisa mudar para ter o enfrentamento da depressão. Mas não é apenas força de vontade. Ou seja, para quem está deprimido, não basta você chegar, cutucar as costas e falar: vamos, levanta daí, né? Vamos, cadê sua força de vontade? Não adianta fazer isso, tá? A pessoa tem que realmente... nós precisamos entender que se trata de uma doença e as pessoas precisam ser... Travou. Tá, Para mim, tá me travou ouvindo, aqui, querida? gente. Não sei se para vocês também. Eu não estava te ouvindo. Travou, agora eu te ouvi. Voltou? Mas Tá, não eu sei se foi disse só que não comigo. adianta falar para a Oi. pessoa, né? Não adianta falar para a pessoa, levanta daí e vai, né? A gente tem que acolher e entender Uhum. que se trata de uma doença. Né? Aqui tem até Exatamente. uma Sabe que um perguntinha aqui, se dia você eu me... ouvi de uma. Pode falar. Pode falar, querida. Não, é que eu vi uma perguntinha aqui da Tereza falando que tem um zumbido às vezes, né? Que uma Aham. sensação de vazio com zumbido, se pode ser depressão ou ansiedade. E aí sim, viu, Tereza? Zumbido, tontura, dores pelo corpo, dores de cabeça, pode sim ser sintoma de depressão ou de ansiedade, né? A depressão ela é uma doença muito plural. Tá, joia. Já que você passou para a pergunta, eu ia te falar que eu já ouvi essa questão até de uma psicóloga dizendo para a gente não fazer isso de jeito nenhum, porque a pessoa com depressão, quando a gente fica tentando levantar o astral dela, levantar a moral dela, ela se sente até pior, porque ela se sente muito culpada e impotente, porque ela não dá conta, né? E a gente precisa entender que é doença mesmo, não é uma escolha. Então a pessoa não dá conta. Então o que a gente pode fazer eu acho que fortalecer para que essa pessoa busque ajuda, porque existe tratamento, né? E o tratamento normalmente é muito eficiente. E eu acho que a questão aí que é importante a gente também ressaltar é o ajuste do medicamento, unido tudo ao estilo de vida, né? Que a doutora Ana Paula já falou, e que é muito importante. Tem um psiquiatra que vai no programa que ele fala assim, que ele receita um antidepressivo, mas tem que estar acompanhado de 5 vezes por semana, 40 minutos de exercício aeróbico. Que senão ele fala, então não vou dar receita, porque senão não vai funcionar, porque a gente realmente tem que fazer a nossa parte, né? Mas Exatamente. a Perfeito, gente perfeito. tem que tentar ver. Quando você fala assim, não tem desculpa para não se tratar, o que eu acho muito legal também é a gente deixar claro que as pessoas precisam voltar e tentar estabelecer, mesmo que não seja o mesmo médico, mesmo que tenha dificuldade com a consulta, que às vezes a consulta eu sei que é muito rápida, mas de estabelecer um vínculo com o médico para chegar no medicamento certo e na dosagem certa e voltar ao médico quantas vezes forem necessárias, porque Exato. eu mesma, quando eu fiquei doente em 2018, na minha volta, o trauma mexeu muito comigo, né? Quando a gente se depara com a morte, é muito significativo, foi muito lindo, foi tudo maravilhoso, mas eu fiquei muito fragilizada. Emocionalmente, eu fiquei reaprendendo a viver e assustada com tudo aquilo que tinha me acontecido. Então, eu precisei tomar um remédio, mas até chegar no remédio certo, na dosagem certa, demorou. E demora essa ida e vinda, essa conversa com o psiquiatra, né, para fazer esse ajuste certinho. Então, por isso é que eu estou falando isso. Eu acho que é muito importante falar para as pessoas que às vezes elas falam assim: eu tenho depressão, estou tomando remédio, continuo com pensamentos suicidas, continuo com vontade de não fazer nada, de não levantar da cama, eu só choro. Então, não achou nem o remédio, nem a dosagem. Precisa voltar no médico, tá certo? Exato. É perfeito, perfeito o que você está Agora, trazendo. E é isso, por exemplo, você tinha perguntado para mim, né? É uma doença crônica? Então, assim, se eu tiver um episódio único, eu tenho uma chance alta de cura, tá? Se eu tiver o segundo episódio, aí a doença já vai ficando um pouquinho mais crônica. A partir do terceiro episódio, é muito provável que você precise de medicação por muito tempo. E aí, tudo bem, Cláudia, veja, se eu tenho uma deficiência de neurotransmissores, né? O que eu costumo falar para os meus pacientes. Eu tenho na depressão um sistema límbico que está funcionando mal. O sistema límbico é o nosso sistema das emoções, né? Se ele está funcionando mal, se eu tenho menos serotonina, menos dopamina, menos noradrenalina, o que tem de mais eu tomar uma medicação, se for por anos, ok, mas para regularizar tudo isso? Por que se eu falar que eu tenho diabetes, tudo bem eu tomar remédio e tomar insulina para sempre, mas depressão não pode. Você entende? A gente precisa falar disso e precisa quebrar esses estigmas, né? Porque se eu tiver uma epilepsia, tudo bem, eu tomo na minha área, né?
Epilepsia, tudo bem, eu tenho ondas cerebrais alteradas, então eu posso tomar antiepilético. Depressão, não. Depressão é fraqueza, depressão é frescura. Você entende, Cláudia? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar muito esses estigmas todos, e eu acho que a gente tem um papel fundamental em levar informação para as pessoas. É verdade. Agora eu fico pensando, não sei se eu estou certa, é que esse preconceito é antigo e eu tenho a sensação de que antigamente os antidepressivos eles tinham efeitos colaterais ruins. Porque eu ouço ainda as pessoas falando assim, nossa, tá tomando remédio antidepressivo, vai ficar bobão, vai ficar paradão, vai ficar lesado. Que na verdade não é nada disso. Hoje em dia não é isso, não é verdade? Exatamente, Cláudia. Os antidepressivos mais antigos, né? Sim, temos um maior número aí de efeitos colaterais, né? Geralmente dá ganho de peso, prende muito o intestino, a boca fica muito seca. Porém, nós temos outros antidepressivos mais recentes que são ótimos, que as pessoas podem ter vida normal, né? Podem engravidar, podem amamentar. Então, veja, nós precisamos quebrar esse estigma, né? Não é fraqueza, não é frescura, tem tratamento, tem um alto risco de uma depressão não tratada ou um transtorno afetivo bipolar não tratado, alto risco de suicídio, e estamos no mês de falar sobre isso, precisamos quebrar esse estigma. Então, por que não tratar? Por que não falar disso, né? Precisamos Exato. falar disso. A Lourdes Flor de Lótus, ela está dizendo assim: eu tenho pânico, tratei e me sobrou disso um transtorno de ansiedade. Isso pode me levar a uma depressão? Pode. Então, é assim. Todas as pessoas que têm algum transtorno mental, seja ele ansiedade, pânico, abuso de álcool ou de drogas, transtorno afetivo, o bipolar não, porque já é um tipo, né, de depressão, mas qualquer transtorno mental, ele leva, assim, um toque, por exemplo, obsessivo-compulsivo, um transtorno alimentar, né, bulimia, anorexia, todos esses transtornos aumentam, sim, o risco de depressão. Todos eles. Assim como a depressão, quem tem depressão tem um maior risco de ter outros transtornos mentais, tá? Então, sempre os transtornos mentais, eles acabam ali se misturando. Ok. Tem perguntas aqui na caixinha, vou abrir? Claro. Não é bem uma pergunta, era alguém fazendo uma divulgação. É, a Esther está dizendo: eu fiquei mais de 8 anos com depressão, sarei e eu e Deus, não fui a um doutor, não. Tem algumas pessoas que conseguem se livrar da depressão sem ajuda de médico, sem passar em lugar nenhum, por conta própria? Olha, Cláudia, assim, aí a gente acaba. Veja, uma cura espontânea, automática, assim, a ciência não relata, tá? Não existe estudo científico a respeito disso. Porém, aí a gente entra num outro âmbito, né? Que é o âmbito da religiosidade, né? E a gente sabe, Cláudia, eu sei que você é muito religiosa, eu também sou, e aí, assim, a fé das pessoas, ela move montanha, né? Então, Uhum. não dá para falar que através de uma religião qualquer, seja ela a que for, a pessoa pode sim criar uma força tamanha, né, que se reequilibre ali os neurotransmissores e vida que segue. Mas, claro, para Uhum. isso ela não pode ter um fator biológico genético muito grande, para isso ela tem que ter uma questão ali, uma prática religiosa extremamente importante, dedicada, mas é possível sim, tá? Claro que a Você sabe que ciência. no caso dessa seguidora, ela é telespectadora do programa e eu conheço bastante a história dela porque ela é muito atuante, né? E ela teve uma mudança no estilo de vida muito grande. Ela começou a se cuidar mais, perdeu peso, hoje ela faz exercício físico, quer dizer, ela deu uma virada mesmo, ela fez novas escolhas, né? Eu acho que isso também conta. Doutor Leandro Teles está aqui acompanhando a live, que bom! Hoje é aniversário do Amanhã Leandro! Hoje é é aniversário do hoje? Leandro! Parabéns, meu querido amigo! Ele tá tão corrido hoje que ele nem ouviu a mensagem que eu mandei para ele. Olha, Beijo! meus parabéns. Doutor Leandro vai estar comigo amanhã lá no Vida Melhor e a gente vai falar Uau! sobre prevenção ao suicídio. Quer dizer, a gente continua nesse tema, porque a intenção é a gente bater mesmo forte e tentar quebrar
esse preconceito, né? Eu acho que a Perfeito. gente não pode mais aceitar nada disso, sabe? Tem que falar para as pessoas se Perfeito. cuidarem, sim. Tem uma pergunta Perfeito. aqui que é da Fiat. Eu não estou conseguindo ler. Fiat, não sei porque está no branco, não estou É. conseguindo entender. Sou muito ansiosa, sou muito ansiosa, posso vir a ter uma depressão, posso me curar sozinha? Eu acho que a gente já respondeu, né? Sim, sim. Na verdade, a gente já respondeu que quem tem qualquer transtorno mental acaba aumentando, sim, o risco de depressão. Como as pessoas estão perguntando bastante aí sobre quais são os fatores de risco, eu acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre isso, Cláudia, se você me permite. Perfeito, perfeito. É, Vamos lá. Então, a gente já. Eu não sei se eu comentei uma coisa muito interessante. Olha só, um número também assustador. A depressão, Cláudia, está em primeiro lugar entre as doenças mais incapacitantes do mundo. Ou seja, as doenças que fazem as pessoas perder dias de trabalho, dias de lazer, dias de convivência aí com a sua vida social, com a família. Então, é uma das principais doenças que levam as pessoas à aposentadoria precoce. Então, isso tem um impacto na vida das pessoas absurdo, mais do que AVC, mais do que infarto do miocárdio, né? Para a gente ter ideia do número daquilo que a gente está falando aqui, tá? Entre os fatores de risco, pessoal, lembrar que assim, quem tem uma história familiar, quem tem uma história de alguém família que já teve depressão, que já teve pânico, que já teve ansiedade, que tem afetivo bipolar, essa pessoa sim tem um risco maior de ter depressão. Quem, por exemplo, vive num ambiente de muito estresse, quem vive num ambiente de trabalho muito estressor, ou até familiar, né, num ambiente de muitas brigas, muitos conflitos, essa pessoa também. Então, quer dizer, o meio ambiente também favorece um transtorno aí mental. Quem faz abuso de álcool e drogas, como a gente já falou, quem é sedentário, quem tem outras doenças cardiovasculares, por exemplo, quem tem doenças crônicas, desculpe, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças neurológicas como esclerose múltipla, epilepsia, Alzheimer, todas essas pessoas que eu estou falando têm um risco maior de ter depressão e tem que ficar um pouquinho mais atento. Perfeito. E aí a gente já respondeu várias perguntas que chegaram, querendo saber se podia ser hereditário, se tem fator genético. Então tem, né? Se a ansiedade pode gerar a depressão. Agora, tem a Rosa Dornelles perguntando sobre insônia. Ela diz que tem insônia e só dorme 3 horas por dia. Isso também pode ser um fator de risco? Sim, distúrbios do sono. Então, assim, uma coisa é uma via de mão dupla. Então, como é que funciona? Se você não dorme bem, você tem um risco maior de ter distúrbios de humor, como depressão, transtornos afetivos bipolares ou ansiedade, tá? Isso leva a isso. Ou, se eu tenho depressão, eu posso não estar dormindo bem. E aí acaba virando um ciclo vicioso. Ou seja, aquilo que a gente sempre fala, esteja atento ao seu sono. Priorize o seu sono. Dormir não é perda de tempo. Essa coisa de, eu preciso produzir, então eu vou trabalhar horas a fio, eu vou para dar conta de uma entrega, de um trabalho, eu vou ficar sem dormir. Não façam isso. Priorizem o seu sono. Se você tem dificuldade para dormir, porque eu sei que muita gente tem insônia, a insônia acomete muitas pessoas no nosso país, né? O Brasil está entre os países que pior dormem no mundo. Você precisa procurar ajuda profissional. Você precisa procurar um médico se você não dorme bem, porque não dormir bem pode sim levar à depressão. Ok. A Dulce Guimarães, ela está dizendo que atualmente se sente muito desânimo, desanimada para sair da cama. Acorda muito cedo, mas vai ficando, só sai quando tem mais o quê? Mais um feito, não sei. Pois cuido da minha mãe, que tem 95 anos, já usa antidepressivo chamado Vem. De repente vai dar certo, mas assim, se ela já está usando antidepressivo, ela não já teria que estar melhor?
Vejam, esse sintoma de falta de ânimo ou de disposição ou de energia para sair da cama é um dos principais sintomas da depressão, tá? Então, se você ainda tem esses sintomas, eu concordo com você, Cláudia, volte a falar com o seu médico, porque você precisa de um ajuste de dose ou até troca de medicação. O que eu costumo dizer é não pare sem orientação, né? Por exemplo, eu começo a tomar. Tem as duas situações, tá? Eu começo a tomar o remédio e o antidepressivo, quando ele dá certo, ele melhora muito rápido, né? E aí você reequilibra serotonina, dopamina e noradrenalina. Muitas pessoas, infelizmente, se sentem super poderosas e param o remédio. Ah, eu não preciso mais disso. Eu não vou tomar essa porcaria, eu não vou ficar dependente disso. É um mito, porque antidepressivo não causa dependência, tá? Eu não quero, eu quero parar. O que causa dependência é remédio para dormir, que é outra questão. São aqueles da faixinha preta, né? Rivotril, clonazepam, diazepam, Lexotan, todos os que acabam em pan. Então, o que acontece? Se eu tiver me sentindo muito melhor, eu não devo interromper o remédio, tá? Porque a gente, como médico, a gente tem um planejamento aí, um tempo mínimo de tratamento de 3 a 4 meses. E o contrário também é verdadeiro. Por exemplo, eu comecei a tomar, eu fui lá no consultório da Ana Paula, ela me deu um remédio, mas não deu certo. Essa médica não é boa, não. Já larga o médico, já larga o remédio e desanima. Infelizmente, antidepressivo é tentativa e erro. Não tem como eu olhar para a Cláudia e falar, olha, Cláudia, para você, com esses olhos lindos, eu acho que esse Talopram para você é bom. É uma tentativa. A gente, claro, faz aí um conjunto de sintomas e eu vou propor para você a melhor droga que eu acho. Mas pode ser que não seja bom e eu tenha que fazer ajustes. Então, confie no médico, retorne e fale para ele, é super importante falar para ele tudo aquilo que você ainda tem de sintoma residual. Quais são os sintomas que sobram no teu corpo? Para aí sim ele poder fazer o ajuste. Quer ver? A Vanessa está falando isso. Ela diz assim: eu uso também citalopram, porém tenho uma insônia terrível. Sou obrigada a tomar bronazepam. Aí eu queria. Você falou que todos que terminam com an, eles são ruins, mas esse citalopram entra nesse grupo? Não. Esse Talopram não. Esse Talopram é um pan que não é, tá? É uma exceção. O escitalopram é um antidepressivo dos mais modernos, né? Super utilizado, mas o bromazepam é desses que causam dependência. Então, se você tem que usar, aí eu acho que você tem que conversar com o teu médico, porque não é legal. Os benzodiazepínicos, né? Essas medicações a longo prazo podem causar declínio cognitivo, pode perder memória, enfim, não é legal, tá? Então, eu acho que é legal você voltar a falar com o seu médico. Olha, vou te fazer uma pergunta, já uma possibilidade para a Vanessa, e você responde. Porque eu conheço uma pessoa que tomava esse Talopram à noite e tinha insônia, e ela mudou para tomar de manhã, e ela não tem mais insônia. Às vezes, só ajustando o horário pode melhorar esse sintoma dela, não? Exatamente. Às vezes você tentando trocar, porque os antidepressivos, eles são para usar uma vez ao dia. E geralmente, tanto faz se você toma de manhã ou à noite, né? Se você toma à noite e tem insônia, é o que a Cláudia disse, perfeito. Às vezes, tentando tomar de manhã, você fica mais alerta e não perde o sono, né? E aí, Cláudia, se você me permite, trazendo a questão que eu falei agora do declínio cognitivo, vi uma perguntinha aqui sobre se o Rivotril causa dependência, Oswaldo, é o que a gente está falando, o Rivotril é o clonazepam, tá? É o benzodiazepínico, um dos mais comercializados, mas se você me permite, já falando desses benzodiazepínicos, se eu fizer uso a longo prazo, eu posso ter declínio cognitivo. Então, eu posso ficar sem memória, sem atenção. E o idoso, Cláudia, é super comum, eles chegam no consultório com queixa de perda de memória, né? Semana que vem nós estamos aí na semana da concentração do Alzheimer, né? E nós vamos estar falando bastante sobre essa questão da demência.
Você sabe que muita gente com queixa de perda de memória, principalmente a partir dos 50 anos, a pessoa chega no consultório achando que está com demência. E, na verdade, ela está com depressão. É a pseudodemência que a gente chama. Porque o idoso, ele muitas vezes não tem tristeza. Ele manifesta a depressão através de anedonia, indisposição, cansaço, distúrbio do sono, dores, e aí e declínio cognitivo. Então ele fica com esquecimento, tá? Ele fica esquecido, mas na verdade é depressão, não é demência, né? E aí é o neurologista que vai fazer essa avaliação e com certeza vai conseguir te tratar. Nossa, olha que interessante que você está falando, né? A gente está vivendo agora uma fasezinha com a minha sogra e os sintomas eram esses. E aí a primeira desconfiança foi, nossa, será que ela está começando um processo de demência, né? De Alzheimer? E, na verdade, ela está tomando antidepressivo, né? É a depressão. E aí, tratando, ela já está se sentindo melhor. A gente tem Melhor, com que certeza. e tem que persistir na medicação, né? Porque o remédio, o antidepressivo, ele demora um tempo para agir, né, doutora? Demora, gente. Aí as pessoas começam a tomar e acham que tem que ficar super bom em 2 dias, né? E muitas Uhum. vezes, pessoal, demora de 2 a 3 semanas, tá? Para começar a melhorar. E tem até uma coisa interessante, Cláudia, que alguns antidepressivos, pessoal, nos primeiros dias pioram os sintomas de depressão. E aí, por isso que é muito importante você ter uma relação bacana com o teu médico, de confiança, e uma relação de que você possa falar para ele, olha, esse remédio não me fez bem. Será que eu continuo? Será que eu paro, né? Às vezes a gente precisa retroceder um pouquinho e falar, olha, então não toma um comprimido inteiro, toma metade, para esses sintomas de adaptação não serem tão inconvenientes, né? Então, o comecinho do tratamento da depressão, muitas vezes é chato. Não é um tratamento no começo legal, tá? Mas é Tem super que importante a persistir. gente tratar. Perfeito. A Rosa está querendo saber se tem que tomar remédio para sempre. Essa é uma dúvida de quem começa o antidepressivo, né? Ai, mas eu vou tomar Sim. por quanto tempo? Então, eu até fiz um vídeo que eu coloquei no meu YouTube, né? Porque essa é a pergunta clássica, né? Eu prescrevo um antidepressivo, a primeira pergunta é para sempre? Eu vou ficar dependente? Então, primeiro, não vai ficar dependente. Segundo, é para sempre? Depende. Depende do teu histórico, depende se é o primeiro episódio de depressão, como eu disse, quer dizer, a partir do terceiro episódio de depressão, se eu já tive vários episódios, né, várias recaídas de depressão, eu tenho sim um risco maior de tomar remédio por muitos anos. Depende ainda, Cláudia, de uma coisa que eu acho que talvez seja a principal, que é aquilo. O quanto que eu vou me dedicar nesse tratamento, né? Que é o que o teu convidado psiquiatra fala. Quer dizer, eu estou disposto a mudar os meus hábitos de vida, eu estou disposto a fazer a minha atividade física regular, como a Cláudia sempre incentiva a gente aqui nos vídeos diários dela, nas fotos. Eu estou disposto a fazer um mergulho profundo dentro de mim mesma e mudar o meu pensamento através da psicoterapia. Sem psicoterapia não tem tratamento da depressão, tá? A psicoterapia, ela é fundamental, né? Com psicólogo. Então, assim, você entende? São várias variáveis aí, né? Que a gente precisa avaliar. Então, é uma resposta que não tem uma resposta única, né? Eu estou disposto a fazer mudanças na minha vida que me permitam ter uma vida mais tranquila, fazer pausas, né? E conseguir aí administrar melhor o meu estresse. Então, sabe, não tem uma resposta mágica, pessoal, de verdade. Uhum. Tem uma pergunta aqui interessante. A Rosa está dizendo que... A Rosa é aquela que acabou de fazer a pergunta, mas ela está dizendo que ela é muito ansiosa e dorme mal. Ela disse que melhorou muito com meditação. Além da psicoterapia, exercício físico, meditação também é um bom coadjuvante, né?
Maravilhoso, Eu acho meditação é maravilhoso. perfeita. Aliás, gente, eu tenho acompanhado as meditações do Tadashi. Ele foi ontem ao programa, ele participou do programa e ele é maravilhoso. A meditação dele agora à noite começa às 8 da noite. Quem puder acompanhar, eu acho que vale a pena. Mas não é igual ele mesmo falou ontem. Não é fazer uma meditação hoje, outra daqui a 15 dias, outra. Não, é para fazer todo dia, tá? Tem que ter frequência, tem que ter constância. Deixa eu ler agora a pergunta da Simone. Ela diz assim: eu tô tendo insônia, pensamentos repetitivos de um problema que estou passando. A minha cabeça arde. Que sintoma é esse? Preciso procurar um psiquiatra? Olha, esse conjunto de sintomas parece dar uma pista de uma depressãozinha aí também, tá? Então, ansiedade, com distúrbio do sono, não consegue parar de pensar, né? Uma sensação de cabeça doída ou ardência, enfim, depressão ou ansiedade, mas com certeza você precisa buscar ajuda, minha linda, porque senão, se deixar essa coisa piorar, os sintomas eles vão começando, ó, e daqui a pouco é distúrbio de alimentação, então você para de ter apetite ou tem apetite demais, aí você não cuidou, daqui a pouco vem crise de ansiedade com crise de pânico, enfim, a coisa vira um grande novelo de lã que aí para tirar os nós fica mais difícil. Então, quanto antes buscar ajuda. E tem que buscar ajuda. E eu vou bater de novo nessa tecla, sem preconceito. Eu mesma falei para vocês que depois de 2018, e olha, eu sei que eu sou exemplo de motivação, sou exemplo de pique, de energia, isso mesmo, sou uma pessoa feliz, sinto a presença de Deus comigo o tempo todo, mas depois de um trauma, eu fiquei muito mexida e eu precisei recorrer ao medicamento. Precisei, tomei, fiz meu tratamento direitinho. Então, assim, eu tô falando isso para vocês porque não é escolha, gente. É algo que é totalmente a parte daquilo que a gente gostaria. A gente não tem domínio com isso. E aí a gente tem que falar. Gente, é igual assim: machuquei o joelho, vou cuidar. Machuquei o coração. Quando eu saí do hospital, do problema que eu tive, eu saí tomando remédio para o coração, eram 2 remédios para o coração. Eu saí tomando remédio anticonvulsivo, eu tomava 2 remédios anticonvulsivos. Quer dizer, e aí depois disso eu precisei tomar antidepressivo até ficar Claro, ok, porque foi muita coisa. E de repente, você que sabe o que passou e a desordem químico cerebral que está acontecendo aí contigo, não é uma escolha sua, né? Então, vai sem medo perfeito. e conversa com o seu médico. Agora, doutora, E deixa eu te sem, e fazer uma sem, e sem pergunta. preconceito, né? Fala. Sem preconceito e sem preconceito e sem estigma. Não é fraqueza, não é falta de roupa para lavar no tanque, não é coisa de rico, não é falta de Deus, tá, pessoal? Porque se fosse assim, o Leandro Teles, né? A gente fez uma live, o Leandro ele falou muito bem. Se fosse falta de Deus, padre não tinha depressão, né? Os Não, e pastores olha não só, tinham depressão. o índice de suicídio entre os pastores é muito alto. É muito alto, é chocante, né? E é Exato. isso. E outra coisa, a gente fala de preconceito, preconceito, preconceito. Eu quis contar a minha história, mas eu fiquei pensando assim, gente, o que, que eles vão achar, né? Aí eu vou falar para você, preconceito. Achou Acho alguma coisa? É preconceito. maravilhoso. Então, assim, Clau, não eu seja acho preconceituoso, divino. né? Eu acho Eu acho que lindo quando você se coloca. Acho lindo, lindo, de verdade, porque isso encoraja as pessoas, isso desmistifica. Isso é um trabalho assim incrível que você faz. E quando você se coloca, desmistifica, né? Quer dizer, a Cláudia Tenório, maravilhosa, linda, esse mulherão que todo mundo adora, que tem esse fã-clube. Quer dizer, ela toma remédio, tá tudo bem, entendeu? e É é o isso. que mais ou menos que a Isabela Camargo faz também. Ela fala, ela escreve o livro e Aham. ela se põe, e tá tudo bem, né? Eu acho E isso tem que ser maravilhoso. assim, né? Eu acho que esse é o papel do comunicador. A gente tem que ser verdadeiro, a gente não pode fingir um mundo fantasioso, porque a gente é gente, carne e osso. E é por isso que Deus deu esse dom para a gente poder comunicar aquilo que é verdade e que pode ajudar as outras pessoas. Doutora, falando de tratamento, quanto tempo mais ou menos dura um tratamento para depressão? Vamos lá. Eu saí do hospital e comecei a sentir que eu estava mal, que estava com uma tristeza, que estava com alguma coisa me incomodando, comecei meu tratamento. Vou tomar esse remédio por quanto tempo normalmente? Em média, se tudo correr bem, se você fizer tudo aquilo que a gente falou, de 6 meses a um ano, tá? Mas claro, cada caso é um caso, pode ser 3 meses, pode ser um ano e meio, mas em média de 6 meses a um ano.
Joia. Eu lembro que o meu psiquiatra ele falava, não briga com remédio, porque eu tinha uma pressa, né? Eu acho que todo mundo fica com essa pressa. Falava, eu já posso tirar? Porque assim, eu precisei tomar 2 remédios. Ele me receitou primeiro um remédio chamado Pristic, e esse remédio me dava sono. Então eu ficava assim, no vida melhor com sono, uma preguiça. Ah, Eu falei, não vai dar certo, doutor, esse remédio está me dando muito sono. Aí ele me receitou um outro que era junto, que é o Elbutrin. Tinha que ser os dois, a e era, bupropiona, e foi. E foi a junção para eu poder ficar acordada, porque senão eu ia dormir. Sim, sim, E no sim. final das contas eu ficava querendo tirar, né? Posso tirar esse agora? Aí tentava tirar, falava, ai, não dá, quase que eu dormi de novo. Então tem que fazer o ajuste mesmo e tem tempo de ter começo, meio e fim. E é Claro! assim, E né? cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, é isso mesmo, perfeito. Tem gente aqui perguntando sobre tratamentos naturais, homeopatia, fitoterapia. De tudo isso, pessoal, que vocês estão perguntando, já que nós estamos falando de tratamento, aquilo que a gente tem evidência científica, tá? É a acupuntura, tá? A acupuntura, sim, tem evidência científica de melhora dos sintomas depressivos. Fitoterapia, reiki, massagem. Ana Paula, adoro, sou super fã, enfim, mas eu não posso, como médica, né? Hoje em dia a gente está na moda falar da tal da medicina baseada em evidência, né? Depois da pandemia. Então, eu, como médica, não posso prescrever ou orientar algo que não tem evidência científica, tá? Então, é só um depoimento. Tá, joia? Tem uma pergunta aqui que é da Rosineia. Ela diz: eu tenho depressão, tomo fluoxetina, mas às vezes fico muito irritada, não consigo dormir. E a fluoxetina, ela pergunta: e a fluoxetina causa dependência? Não, nenhum dos antidepressivos causam dependência, tá, pessoal? Isso é importante a gente deixar claro aqui nessa live. Nenhum antidepressivo causa dependência. O que você, minha linda, talvez precise fazer é ajustar a dose da sua fluoxetina ou, como a Cláudia trouxe, associar alguma outra coisinha para te ajudar melhor. Ou trocar de medicamento, né? Eu vou falar uma Sim, com coisa. certeza. Na época do aniversário de 15 anos da Carol, eu estava ansiosa, ansiosíssima. Gente, aí as indicações erradas. Aí alguém me indicou, falou: toma fluoxetina que você vai acalmar. Meu pai do céu, para mim é péssimo. Eu fico mais agitada ainda, não durmo, fico ligada na tomada e é horrível. Então, assim, eu já sei que esse negócio aí de fluoxetina, para mim, não combina. Não dá. Eu acho que o Você remédio é sabe, para cada Cláudia, que pessoa, né? você sabe que eu também tenho, eu sou ansiosa e eu já tive pânico, né? E eu também me tratei, enfim, tomei muito remédio. E você sabe que eu também tomei fluoxetina, tomei 3 dias, eu fiquei virada no giraia. Fiquei 1000 vezes pior. Tanto que eu não Ai, gosto meu de Deus do céu. fluoxetina. Meus pacientes podem ver que eu não prescrevo. Vai dar certo para Olha, muita gente, né? a Etienne Oliveira, ela tá dizendo o seguinte, que há um mês ela tá tomando ocilato de citalopram e a alprazolam. Ela quer saber se causa dependência. Citalopram, alprazolam, se for usado por muito tempo sem acompanhamento médico, meu amor, pode dar sim uma certa dependência, tá? Mas se você precisa da medicação e confia no teu médico, vai com Deus, vai dar tudo certo. Não existe proibição de benzodiazepínico. Para alguns casos de ansiedade extrema, de pânico intenso, precisa usar. E maravilha, beleza, eu também uso, tá? Eu prescrevo para os meus pacientes. Mas tem um risco maior de dependência. É aquela receitinha azul, o remedinho faixa preta, é sempre esse que tem um risco maior. Ok. Olha que legal. Tem a Rita aqui falando que os sintomas, ela diz que a filha diz que ela está com Alzheimer, mas ela tem os sintomas que a doutora Ana falou. De repente não é Alzheimer, é depressão, né? Gente, vocês sabem que é super interessante, porque assim, a gente, quando a paciente chega com uma queixa de declínio cognitivo, a gente aplica um monte de testes, né? Um monte de perguntinha, a gente faz uns desenhos, mostra umas figuras, né? Para avaliar os domínios cognitivos, atenção, memória, orientação espacial, enfim. E é muito interessante porque a gente faz esses testes e aí a gente diagnostica uma depressão, por exemplo. Então, primeiro você trata a depressão para depois repetir os testes e ver o que sobrou daquele problema que ele tinha.
Cláudia, quando é só depressão, o paciente tem melhoras assim absurdas, assim, a melhora, ganhos, sabe, de melhora cognitiva muito importante. Então, a depressão é um dos principais diagnósticos diferenciais de demência. Olha que interessante. A Antônia Moacir, ela diz assim: eu não tenho depressão, mas tomo sertralina para menopausa. É Tá. usado? É um antidepressivo a sertralina? A sertralina é um antidepressivo, é um primo da fluoxetina, da paroxetina, né? Eles foram os primeiros aí inibidores seletivos da recaptação da serotonina a serem lançados. E a sertralina, quando a gente falou dos fatores de risco para a depressão, eu esqueci de falar de uma coisa interessante e importante, que são as alterações hormonais que acometem muitas mulheres, principalmente no climatério e menopausa, tá? Então, sim, esse período é um período de maior risco para a depressão. Mulheres que já têm um histórico familiar, que já têm aí, né, já tiveram algum episódio, têm que ficar mais atentas, tá? Nesse período. E a sertralina, provavelmente, você deve ter apresentado ou se queixado de algo para sua médica, sei lá, eventualmente um distúrbio de sono, uma irritação maior, uma impaciência lá com o marido ou com os filhos, que a sua ginecologista falou: opa, melhor a gente prevenir. Então, ela entrou com uma dose baixa de antidepressivo, isso é super comum. Legal. A Luana de Castro, ela está falando aqui que a mãe dela toma citalopram e o Zolpidem juntos. Aí ela quer saber se está certo ou se é melhor mexer nesses horários para não trocar, não tomar os dois juntos. Junto não tem nenhum problema. Quando 2, 3 remédios psiquiátricos, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Clau? Eu tô Tudo te bem? Tá me ouvindo. ouvindo? Tá. Então Eu não tô tem ouvindo nenhum bem. problema, tá? Tô. Você pode tomar, então, os remédios ao mesmo tempo, tá bom? Não tem nenhum problema, pode tomar sim. O Zolpidem é um indutor de sono, tá, pessoal? Agora, o Zolpidem não é para dormir? Isso. É um indutor de sono para dormir. O Zolpidem, ele fica no meio do caminho, entre o benzodiazepínico, que é aquele que eu falei da faixa preta, e o antidepressivo. O Zolpidem está aqui no meio, tá? Ele não é nem uma coisa nem outra. Se a gente fizer abuso dele, ele pode causar dependência também. Tá, aí a minha pergunta é, que eu sou curiosa, né? Se o escitalopram pode dar um pouquinho de insônia, não era melhor então tomar o citalopram de manhã e o Zolpidem à noite, já que ele é o indutor do sono? Mas você sabe, Clau, que tem paciente que tem sono com citalopram ou com escitalopram. Então, não é uma regra de que essas medicações Hum, deixam a pessoa mais ativa. Então, eu gosto de falar para a pessoa experimentar. Então, eu falo, experimenta tomar à noite ou experimenta tomar de manhã, tá bom? Eu tenho muito paciente que toma e tem sono. Então, por isso, talvez que ele tenha que tomar à noite. Mas também nada impede de tentar fazer isso e tomar em outro horário. Deixa eu mandar um beijinho aqui, Elaine Frazão, falando que eu sou linda, competente. Beijo, querida. Beijo. Ai, gente, Vamos ela é lá. tudo isso mesmo, viu? Tudo isso e mais um pouco. Até Ai, ela é parece, né? Até maravilhosa. Ó, parece. a Olha a Neuza mulher quer saber do maravilhosa falando. Zolpidem. Tá. Ah, mas você é mesmo. A Neuza e outras pessoas aqui estão querendo que você fale um pouquinho mais do Zolpidem. Eu acho ótimo falar do Zolpidem, porque teve uma época, na época que eu trabalhava no Shop Tour, que eu trabalhava feito uma louca, eu achei que ok de tomar esse Zolpidem, e eu nunca mais tomei, porque eu percebi que aí depois, Ainda bem. ao invés de ele me fazer dormir, eu dormia 2 horas e não dormia mais, era pior, e não conseguia achar que podia dormir sem ele. Ainda bem, Cláudio, que você parou, porque o abuso do Zolpidem causa sim dependência, tá? O Zolpidem, pessoal, ele é um indutor de sono. Logo depois que você. Então, vamos dizer, os benzodiazepínicos, né, que a gente estava falando, que são medicações que podem causar dependência, o Zolpidem, ele é um primo. É um primo ali de segundo grau, tá? Ele não é o benzodiazepínico, mas ele faz, às vezes, do calmante, né? Do indutor de sono. Então, assim que eu tomo, depois de meia hora, eu tenho eu induzo o sono, tá? Não é um sono como o sono natural, é um sono que ele não tem aquelas fases todas que a gente sabe que precisa ter, né? Então é um sono que não é tão reparador assim, mas
funciona para alguns pacientes, em casos que a pessoa não está conseguindo dormir, enfim, tá? Então a gente usa sim. Geralmente você tem aí de 5 a 6 horas de sono em média depois que toma a medicação. Alguns pacientes ficam com uma sensação de ressaca logo depois que acorda. Então tudo isso você tem que relatar para o teu médico para tentar ajustar a melhor dose e ver se realmente essa é a melhor substância para você. Legal. Tem bastante gente falando da sertralina aqui, perguntando se vicia. Vicia não, né? Você falou que não. Nenhum antidepressivo, pessoal. A sertralina, lembra que ela é lá do primeiro pacotinho. Fluoxetina, paroxetina, sertralina. São os 3 primos de primeiro grau que vieram para revolucionar o tratamento da depressão, né? A fluoxetina, o Prozac, que na época dos Estados Unidos foi uma febre, todo mundo queria tomar para ficar feliz, ficou conhecido como a pílula da felicidade, e aí logo saiu a paroxetina e a sertralina. Todos são inibidores seletivos da recaptação de serotonina, aumenta a serotonina e com isso as pessoas começaram a melhorar. Hoje em dia temos medicações melhores, mas a sertralina e a fluoxetina, Cláudia, são os 2 antidepressivos desses novos disponíveis no posto de saúde, na UBS, na Unidade Básica de Saúde. Então, muita gente utiliza e muita gente se dá bem com essa medicação. A Joia tem um comentário aqui da Rosimeire. Ela fala assim: nossa, eu também só tomei fluoxetina por 3 dias. Não quero mais saber. Já tomei Nossa sertralina, também amiga, não me nossa deu bem. amiga. É muito interessante, as pessoas falam exatamente assim: ai, eu não quero mais saber disso, Deus me livre. Eu queria tentar entender, doutora, quando eu converso com algumas pessoas que vão muito na linha da psicoterapia, falam assim: não, é melhor não medicamento, porque senão a pessoa acaba inibindo a vontade de se descobrir, de se autoconhecer, de entrar em contato com aquela dor para resolver, tá? Mas isso já é bem raro de ouvir. Mas o que é que acontece que as pessoas têm esse medo tão grande? Pode, de fato, trazer muitos malefícios? Não, não, Cláudia, são medicações seguras. O que está por trás disso, Cláudia, é o estigma. É o estigma de que se eu tomo um remédio para minha cabeça, significa que eu não dou conta. Significa que eu sou fraco. Significa que, como assim? Se meu vizinho consegue, eu não consigo. Então, isso vem junto com esse estigma todo que a gente está falando, né? E mais uma vez, voltando ao assunto, a depressão é a doença que mais incapacita no mundo. Se eu tenho uma depressão que eu preciso de remédio, que mal tem? Se eu tiver diabetes, eu não vou tomar insulina? Então, se eu tiver epilepsia, eu não vou tomar um anticonvulsivante? Por quê? Por que raios a depressão eu tenho que falar? Cláudia Tenório, você é tão linda, você tem aí um marido, uma filha, tá tudo certo na sua vida. Por que você precisa disso, mulher? Levanta a cabeça, sorria e anda. Não é assim. O cérebro é um órgão que tem neurotransmissores e a gente não pode controlar assim. Não é uma chavinha de liga e desliga, né? Perfeito, perfeito. Agora, lembrando que a depressão é uma doença séria, não é uma escolha, mas como a gente já falou aqui na live, eu só estou tentando resumir porque a gente já está chegando ao final, é uma doença que precisa de um tratamento multidisciplinar. Então, o que a gente falou aqui agora, que é importante estabelecer uma relação de proximidade com o seu médico, mesmo que seja o médico do posto, Cláudia, não consigo nem encontrar o mesmo, é um horror para marcar consulta, vá, conversa com um, conversa com o outro, conta a história toda, segura o médico, fala, peraí, me ouve, entendeu? Eu acho que assim, é um direito seu mesmo e procura o remédio certo até encontrar a dosagem certa. São só 2 disponíveis no posto de saúde. Procura a dosagem certa, tenta ajustar o horário, vai chegar ali no melhor para você. Mas, como a gente também já disse, não pode ser só isso. Precisa acompanhar atividade física, né? E atividade física, gente, pelo menos o que eu aprendi com tantas entrevistas que eu já fiz sobre esse assunto, tem que ser atividade física aeróbica, aquela atividade que a gente faz pelo menos 40 minutos seguidinho, sabe? Que vai liberar aquilo que a gente precisa, né? Endorfina, serotonina. Então, precisa fazer esse tipo de atividade física. Aí eu falo para você, por experiência própria, a meditação, ela ajuda muito. A espiritualidade, independente de religião, tá? E olha, não vem você achar assim, ai, mas eu não gosto de religião. Não, espiritualidade nada tem a ver com religião, gente. Muitas pessoas encontram tudo isso junto, mas você pode não ter religião e ter uma espiritualidade muito acentuada, fazer o seu lado
da melhor forma possível, né? Então, não olhar só para o próprio umbigo, sabe? Entender qual é o seu tamanho diante dessa imensidão, acho que isso é muito importante. E dormir bem e alimentação. E boas amigas, como a doutora Ana Paula Pena, maravilhosa. Olha lá que bom. Linda! Você que é tudo de bom, adorei tanto falar com você. Por mim, ficava aqui mais 2 horas. Eu também poderia ficar aqui bastante E o tempo, foi muito pessoal tá gostoso. gostando, o pessoal tá E eu gostando. Vamos comecei a marcar live outra. com um soninho, porque eu estava Você assim, tava com mas agora já estou soninho, né? animadíssima. E Pois olha, é, pois é. muito obrigada Imagina, mesmo pelo querida. seu tempo aqui, por nos ajudar a entender melhor o que que é essa doença. Um prazer enorme. Você me chame sempre que quiser, vou estar a postos aqui. Sou sua mega fã. Hoje mais ainda. Que joia. Eu vou chamar mesmo, viu? Eu sei que você também tem um tempo corrido, tem as suas meninas para cuidar, tem tanto trabalho, tanto estudo, mas assim que tiver um tempinho, pode me dar um toque que vai ser uma alegria muito grande compartilhar esse tempo com você, viu? E trazer informação de qualidade para as pessoas é sempre muito bom. Prazer e parabéns pelo teu trabalho. Eu sou sua fã. Muito obrigada, doutora Ana Paula Pena. E ó, meninas, que eu vi que tem muitas meninas aqui na live, cuidado com o tempo que passa na internet. Na verdade, é legal quando você faz conexão real, né? Se for para trocar mesmo um carinho com as pessoas, mas cuidado para não ficar olhando a vida do outro, achando que a vida do outro é mais rica que a sua, mais verde, que a grama do vizinho é mais verde. Não é, somos todos iguais, todos temos os mesmos problemas, tá? Então, pensa nisso, força, fé em Deus e cuide de você com carinho. Obrigada, doutora. Beijo, minha linda. Fica com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Você também. Que joia, né, gente? Eu vou sair para poder salvar a live, tá bom? Beijo grande. Deus te abençoe. Uma ótima noite.